aqui. Estamos muito felizes de você estar nos assistindo aí na sua casa, onde quer que seja. Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Batista em Barra de São João. Eu sou a Sabrine. Eu sou o Otávio. E nós estamos aqui com um convidado muito especial. Mas se você não está entendendo muito do que está acontecendo, eu vou te explicar, fique tranquilo. Nossa igreja está agora em conferência, chamados para servir, é isso mesmo. Um momento poderoso que Deus tem nos ensinado a importância do serviço, como servi-lo melhor. E hoje foi nossa primeira noite de conferência. Foi uau, incrível. Nós recebemos hoje o irmão Vinícius, ele vai se apresentar daqui a pouco. Ele nos trouxe uma palavra poderosa do Senhor. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância do serviço, o que é servir a Deus, e vamos trocar algumas ideias sobre isso. Então, Vinícius, a primeira pergunta, a gente tá brincou que você deu até um spoiler pra gente ali na pregação, né? Que foi sobre o seu chamado para servir, como que foi esse processo assim, seu, nesse seu chamado. Boa noite, sou o Vinícius. Bem, o meu processo, ele começou na verdade, com 8 anos. Quando a minha avó, Francisca Botal, me levava na Igreja Batista, no Palmital, e eu acompanhava ela. Depois de um tempo, com 12 anos de idade, comecei na Igreja Cristã Renovada, onde eu congrego hoje. E eu tive um tempo no meu processo, né, de juventude e tudo mais. E quando chegou uma vez fui num culto na Igreja Assembleia de Deus de Madureira, e ali o Senhor falou comigo e me revelou qual era o meu chamado. O Senhor havia me chamado para a palavra. Então, foi um processo assim longo, foi um processo de momentos de experiências na vida que a gente passa, porque para nós chegarmos a um ponto do que o Senhor tem preparado, nós precisamos ter experiência. Então, o Senhor primeiro Ele chama, depois, com o tempo do processo, Ele nos dá aquilo que Ele nos chamou. Então, assim, foi um processo longo, foi demorado, muitas das vezes nós mesmos, né, que atrasamos o que o Senhor tem nos chamado, as nossas promessas que Ele tem para nós. Então, em algum ponto nós atrasamos. Mas o Senhor, Ele nunca falha, Ele nunca tarda com aquilo que Ele prometeu. Nós tiramos por Abraão, nosso pai na fé. O Senhor chamou ele para ser pai de multidões, falou que ele teria um filho na velhice. E o que aconteceu? Ele tentou antecipar aquilo. Mas o Senhor falou, no tempo determinado. Então, meu processo até chegar onde eu cheguei hoje, chamado, né, como está aqui, chamado para servir. O Senhor me chamou desde pequeno, mas só revelou a mim o que eu faria para ser ao serviço dele a partir dos meus 18 anos de idade. Foi quando ele me revelou, e hoje eu estou aqui, com a graça de Deus, trabalhando, pronto para servir. A qualquer momento que me chamar, eu estou disponível, sempre pronto para servir para o reino de Deus. Amém. E esse processo de serviço é muito importante, ele faz toda a diferença, assim, né? O que você entende como esse processo até chegar ao momento do serviço, assim, até estar pronto para esse serviço? Eu entendo como experiência de vida, porque nós só podemos servir naquilo que o Senhor nos chamou quando nós ganhamos experiência na vida. Porque não adianta é igual quando você vai começar um trabalho novo. Você fez a faculdade, você está ali, você vai começar o trabalho. Nunca começamos com experiência, nós ganhamos experiência no nosso trabalho. Qual o meu processo da minha profissão? A minha profissão, eu fiz o curso. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como ajudante geral. Então, até eu chegar aonde eu cheguei como profissional, eu tive um processo na minha vida. Passei por várias empresas, passei por vários momentos. A gente tem aquele momento, a gente começa, daqui a pouco você aumenta o seu cargo, te dá uma promoção, então você já fica feliz. Então, o processo de servir a Deus, ainda mais o chamado, quando você tem um chamado para ministrar, um chamado para direção, nós começamos por baixo, até chegarmos aonde o Senhor quer. Foi como eu falei, foi como José. José era um jovem que sonhava, que teve os sonhos, que os fardos se dobravam diante dele, o maior, o menor, diante do fardo dele, o sol e a lua e as estrelas. E o pai entendeu, guardou no coração, mas os irmãos não entendiam. Então foi um jovem que foi levado como
escravo para o Egito, foi colocado dentro da casa de um súdito do rei, e ali ele começou a ser administrador daquela casa. Então José não tinha nada, sabia nada de administração. Então ele estava sendo preparado para poder, no futuro, ser o grande administrador da grande nação daquela época, que era o Egito. Então o processo, nós não sabemos como que ele é. Nós sabemos o nosso chamado, mas o processo para chegarmos ao auge do chamado, nós não sabemos. Então muitas das vezes nós temos que nos preparar para isso. Estarmos sempre preparados para passarmos de processo em processo até chegarmos ao auge que o Senhor nos chamou para poder fazer. E aí, durante a pregação, você falou sobre nós dar desculpas para não cumprir o chamado, né? Sobre realmente atrasar ou falar que não agora, dar desculpas sobre isso. E qual é o perigo disso? Qual é o perigo de dar desculpas, de fugir do chamado para servir que o Senhor tem pra gente? Bem, o que tem aí é o seguinte: nós temos um exemplo, Jonas. Jonas foi um dos profetas, ele é um dos profetas menores, no qual ele não foi designado para ser um profeta para a nação de Israel. Ele foi designado para a nação de Nínive. Então Jonas foi chamado para ir lá e profetizar para aquela nação. O que ele fez? Ele fugiu. Ele teve medo de ir para lá. Qual foi a consequência de Jonas? Passou um período dentro da barriga de um grande peixe. Então o perigo que nós temos quando nós damos desculpas para não cumprirmos o nosso chamado, de não designarmos aquilo que o Senhor nos deu, é Ele tirar. E nós temos que passar por um processo de reformulação, como diz a palavra lá em Ezequiel, quando fala o vaso na mão do oleiro. Então, esse processo de nós pensarmos em fugir do nosso chamado, muitas das vezes não, ele é cobrado. Você vê Jeremias em si, quando o Senhor falou com ele: eis que eu te santifiquei, eis que eu te coloquei como um profeta para as nações. E o que ele faz? Ele arruma uma desculpa e fala: mas Senhor, eu não sei falar, eu sou como criança. Então nós precisamos entender que este processo de queremos fugir daquilo que o Senhor nos chamou, muitas das vezes Ele nos tira e coloca outro em nosso lugar. Então nós não temos que ter medo, não temos que fugir, porque Ele mesmo fala: podem se levantar contra ti, podem prevalecer contra ti, mas não vão continuar de pé, porque eu sou o Senhor que luto por você. Então nós temos que confiar no Senhor. Salmos 37, a partir do verso 5, ele vai dizer que confia no Senhor, deleita no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor e mais Ele fará. Se a própria palavra nos ensina a confiar no Senhor, quem somos nós para não confiar? Mas o que muitas das vezes acontece é a nossa natureza, a natureza humana, a nossa natureza que nós temos os nossos sentimentos, medo, aflição, angústia. Então, muitas das vezes, o medo do chamado é que nos faz regredir, é que nos faz parar. Mas quando o Senhor chama e Ele fala: é você, não tem para onde correr. E eu falo que hoje eu sou prova viva disso. O Senhor me chamou, tentei fugir, mas Ele falou: não, é você. Então, a gente tem que estar preparado mesmo. Você falou um negócio que eu acho muito interessante aí. Você falou da nossa natureza, né? Que é carnal, que é pecaminosa. E traz essa questão dos sentimentos, das emoções, mas também traz a questão do desejo, né? Porque muitas pessoas podem querer desistir, não só por medo, mas por preferir o prazer da carne, do pecado. Então, assim, o que você falaria, assim, até para nós que somos jovens, algo assim: cara, vai nisso para lutar contra a carne, contra seus desejos pecaminosos, ainda mais na geração nossa que a gente tem vivido, que a juventude está entregue praticamente aos prazeres. Assim, o que você falaria pra gente como uma dica ou algo assim pra gente seguir mesmo para a vida? Uma dica primordial: Mateus 6,33.
buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como você bem citou, vivemos numa juventude, num tempo em que a nossa juventude ela está totalmente solta, onde não se há regras, onde não se há limites. Então essa falta de limite, essa falta de regras é o que faz com que os jovens na atualidade se tornem mais frágeis. O profeta Oséias, ele diz o seguinte: o meu povo peca por falta de conhecimento. Certo? Naquela época, sim. Hoje, o povo de Deus peca não é por falta de conhecimento, é pela falta de caráter de Deus. O conhecimento ele tem. Os jovens hoje, qual é a atração para os jovens? Celular, tudo aqui. Certo? Hoje, a maioria das igrejas, vamos colocar assim, fazem muitas coisas atrativas. Muita atração, muita coisa assim para poder atrair o jovem. Correto? E a palavra? Exatamente. Eu costumo dizer, quando eu tenho as oportunidades, que quando a palavra já não é mais atrativo para você ir buscá-la, mais nada vai te atrair. Então, o que nós temos que trazer para nós, o que eu sempre falo, se a palavra não for um atrativo para a sua vida em Deus, nada mais vai te atrair para a presença de Deus. Não são movimentos, não são festas, não são coisas atrativas aos olhos, coisas momentâneas que vai te fazer regredir ou que vai te fazer avançar. É a palavra de Deus que vai te ensinar a combater aquilo que você sabe que é errado. Então nós precisamos nascer do Espírito. Aí, nascendo do Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos combate para que nós possamos matar a nossa carne, matar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, e termos mais conhecimento da palavra. Se eu não me engano, eu acho que continua no profeta Oséias, que ele diz o seguinte: conheçamos, ele não para aí, e fala, prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando nós começamos a conhecer ao Senhor, nós devemos prosseguir. Nós não podemos parar. Então, o que tem que ser atrativo para os jovens, não só para os jovens hoje, mas para todos aqueles que querem servir a Deus, é a palavra. Em todo momento, enquanto a nação de Israel vivia pautada debaixo da palavra, debaixo da ordem de Deus, pelos seus profetas, seus juízes, pelos reis que viviam diante de Deus, o que acontecia? Eles prevaleciam contra os seus inimigos. E quando eles voltavam as costas para a palavra? Exílio. E os inimigos prevaleciam contra eles. Então, se nós temos a palavra, hoje, nós temos a facilidade que temos a palavra na mão. Sim. Naquele tempo, se era ministrada pelos profetas, se era ministrada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, hoje nós temos a facilidade que nós temos nas nossas mãos. Então, o que falta para nós termos o conhecer e continuar conhecendo a palavra de Deus? A vontade, né? Exatamente. É a vontade. Uma coisa que você falou e eu tenho isso pra minha vida toda, o viver. Pra mim, assim, particularmente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida do cristão, é isso. É viver a palavra, é viver o Evangelho de Cristo. E você até chegou a falar na pregação, né? De como eu posso exercer o meu chamado, o meu serviço, vivendo no seu andar, no seu falar. Eu queria que você falasse mais sobre isso, como que a gente pode tornar, se é possível, isso mais fácil. Como que a gente de fato exerce esse nosso servir, vivendo, não só na igreja, mas na nossa comunidade, na nossa vizinhança. Porque muitas pessoas ficam presas nisso, né? Tipo, tem que servir na igreja. Na igreja. Não, você tem que servir na vida, na sua vida por completo. Então, assim, você tem a falar sobre isso. Vamos lá, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? Sejais meus imitadores, assim como eu fui Em Cristo. Então, Cristo Jesus, ele foi quem? Ele foi o nosso maior exemplo de vida.
nosso maior exemplo de santidade, de santificação, um homem que cumpriu todos os processos que o Pai enviou para ele. Então, como nós podemos ser exemplo? Não só dentro da igreja. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Aonde nós congregamos, o templo construído por mãos de homens, consagrado a Deus para os santos estarem reunidos, foi titulado como igreja, mas a igreja somos nós. Como você vai mostrar o seu dia a dia? Foi o que eu falei anteriormente. Você lendo a palavra. Você buscando conhecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela é o nosso livro de regras. O nosso falar, ele é o principal. Porque aonde você estiver, o seu falar, como você se pronuncia, como você conversa com as pessoas, diz quem você é. Quando Jesus estava diante do Sinédrio, que ele foi levado para poder ser julgado, Pedro estava com ele. Aí teve um momento que falaram assim, aquele dali estava com Jesus. E Pedro falou que eu nem o conheço. O que as pessoas falaram? Mas a tua fala te condena. Então o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso caráter, tudo isso revela quem nós somos. Se você fala com mansidão, se você fala com temperança, se você tem um falar onde você consegue transmitir a palavra de Deus para a pessoa, então você é totalmente diferente. E ser diferente neste mundo hoje, na atualidade que nós vivemos, é complicado. Então nós precisamos cada dia mais buscarmos viver essa diferença. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz, eis que no mundo tereis aflições. Mas ele fala o quê? Tem bom ânimo. Então nós somos julgados, nós somos criticados, muitas pessoas vão maldizer a nós, mas isso nós não precisamos nos preocupar, porque nós temos um justo juiz. Então o que nós precisamos cada dia mais é só compreender e entender para o que nós fomos chamados. Só isso. Fomos chamados para servir. E o nosso maior exemplo de servo foi o nosso Senhor, que ele mesmo fala, eu vim para cumprir o que meu Pai ordenou. E o que a palavra, quando ele diz que os profetas anteriormente já pronunciavam sobre mim. Então a nossa forma de viver, o nosso andar, revela quem nós somos. Queremos agradecer a você, Vinícius, por estar aqui com a gente, por trazer essa mensagem tão poderosa lá no culto e aqui também. É um prazer receber você. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que tiver oportunidade, amém, estamos aí disponíveis. Amém. Porque, como eu falei, o Senhor me chamou para servir. Se chamou, nós temos que cumprir aquilo que Ele nos chamou. Amém. Então, eu sou um servo, estou pronto para servir a qualquer momento que precisarem. Já trago, mais uma vez agradeço a oportunidade, trago um forte abraço do meu amado pastor, para toda a igreja, para o pastor da igreja dos irmãos. Amém? Amém. Muito obrigado. E eu quero agradecer você também que está aí, que nos assistiu até aqui. É um prazer receber você no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve agora no canal da nossa igreja. Tem muita coisa vindo, tem muita coisa já disponível. Então faz maratona aí de Historiando, Desatando os Nós, tem muito vídeo. E se inscreve, comenta aqui embaixo o que você achou, o que é ser servo para você, se você como você tem entendido isso na sua vida. Se inscreve, compartilha também, joga lá naqueles grupos que você está, para todo mundo assistir e aprender um pouquinho mais, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo e é isso, tchau! Valeu!